eu quase quebrei o meu delivery. E foi um erro que me fez quase desistir. E com certeza, você nesse momento deve estar passando por isso e você nem percebe. Você acha que é normal trabalhar 14 horas por dia, que é normal não ter tempo para sua família, que é normal você não ter lucro, que é normal você chegar no fim do mês com a corda no pescoço. E eu posso te dizer com toda a sinceridade do mundo que isso não é normal. Não normalize isso. Porque quando a gente empreende, quando a gente começa a empreender, né, a gente vem ensinado que a gente tem que começar o nosso negócio, a gente tem que ficar enfiado ali dentro. 14 horas, sem férias, sem nada. No começo, beleza, eu também comecei assim. Eu comecei trabalhando, me dedicando ali para poder ver o meu negócio funcionar, para ver o que faltava, o que é que precisava. Eu fazia tudo, eu limpava peixe, eu ia fazer feira, eu voltava para a loja e limpava todos os peixes, fazia preparação, fazia pedido, ia para o caixa, chegava em casa morta de cansada, sem férias, sem dia de descanso. Eu não podia me permitir de ficar doente. E chegou um belo dia que eu fui carregando isso nas minhas costas, sabe? E esse peso foi ficando sempre maior. Sempre maior. E eu não estava aguentando mais. Mas não só pela carga de trabalho que era pesada, mas era pela insatisfação do resultado que eu estava tendo. Porque eu chegava no final do mês, eu não tinha lucro, eu não tinha dinheiro. Eu tinha muitas vendas, eu sabia fazer um bom sushi. E eu acreditava que era o melhor sushi da minha cidade. Mas eu não tinha resultado. E todo o esforço e sacrifício e renúncia que eu estava fazendo não estava sendo pago. E eu me perguntava por quê? Por quê? Eu me dedico tanto, eu trabalho. Eu começo a trabalhar de 8 horas da manhã, termino às 1 da manhã. Eu não tenho dia de descanso. Eu não tenho tempo para ficar com a minha filha, com a minha família. Onde é que está o erro? E foi aí que eu entendi, depois de muito tempo, eu entendi que se eu continuasse fazendo aquilo que eu estava fazendo, eu não ia ter resultado. E a probabilidade de eu fechar as portas do meu negócio era muito grande. Então, eu percebi que a partir do momento que eu me dedicasse 100% ao operacional, que eu ficasse atrás do balcão enrolando o maque, que eu ficasse fazendo preparação, fazendo feira, isso não ia me trazer resultado. Eu pensei, eu preciso imediatamente solucionar esse problema. Eu não posso continuar me dedicando tanto e não tendo resultado. E com certeza, isso deve estar acontecendo aí com você. Você deve estar aí se perguntando, batendo a cabeça, sem saber por que a conta não fecha. Por que você não tem resultado, mesmo se dedicando tanto? Porque essa era a pergunta que eu fazia lá atrás, quando eu comecei. E aí, um belo dia, eu fiquei doente. Porque depois de estar sempre ali, sabe, me dedicando tudo, o corpo não aguentava mais, a cabeça estava pesada, porque não era só o esforço físico, era psicológico também. Porque quando eu chegava no final do mês, eu não tinha dinheiro para pagar os fornecedores. Eu estava apertada para pegar os funcionários. Eu não tinha dinheiro para mínima coisa de prazer na minha vida. E isso foi me consumindo. Mas aí eu fiquei doente. E eu entendi uma coisa, que eu conversei com Deus, eu falei com Deus, falei, Deus, eu acredito que eu não sou capaz de fazer esse trabalho. Eu acredito que isso aqui não é para mim. Eu não estou dando conta disso. Me dá uma resposta, me dá uma luz. E foi aí que eu cheguei um dia depois na minha loja. Eu a lembro como se fosse hoje. Eu cheguei um dia depois na minha loja e decidi mudar. Eu falei, cara, eu não posso estar aqui 24 horas aqui dentro. Porque eu sei que onde é que está o problema. Eu não tenho lucro, está uma bagunça meu negócio, não tenho organização, eu não sei precificar, eu não sei capacitar as pessoas, eu não sei treinar.
Então, eu sabia do erro que estava acontecendo dentro da minha loja, mas eu não sabia como organizar isso. Eu sabia que o foco maior tinha que estar na gestão, mas eu não tinha nenhum tipo de conhecimento para isso. Então, eu fiz a primeira coisa, eu decidi. Eu entendi o erro e decidi. Decidi fazer o primeiro passo. E foi aí que, na época, eu não tinha dinheiro para contratar um chefe. Eu tinha dinheiro para contratar um profissional, porque eu já estava quebrada, eu já estava na merda, cheia de dívida. E eu falei, como é que eu vou fazer isso aqui? E foi aí que eu comecei a treinar os meus irmãos. Eles trabalhavam comigo na época e eu comecei a treinar eles para poder dar uma descarregada na hora da produção. Né? Na hora de fazer os pedidos, eu ia ter mais tempo para poder aprender, estudar e me dedicar à gestão do meu negócio. E foi tudo muito rápido, porque aí o que eu fiz? Eu comecei a treinar os meninos, né? Comecei a mostrar como é que fazia o arroz, como é que cortava o peixe, como é que conservava, como é que fazia os pedidos. E devagarzinho eu fui escrevendo tudo aquilo que eles precisavam fazer. Eu posso te dizer uma coisa, foi a maior virada da minha vida. Porque quando eu comecei a ensinar, a entender que eles poderiam me ajudar, né? Porque muitas vezes a gente não quer fazer isso. Você não quer fazer isso porque você tem medo que as outras pessoas aprendam, que as outras pessoas tomem o seu lugar. Mas não é bem assim. Você precisa se abrir, porque para crescer a gente tem que abrir a nossa mente, confiar nas pessoas e capacitar as pessoas que a gente tem, né, do nosso lado, para que elas possam nos ajudar, para a gente poder chegar no objetivo maior. E foi isso que eu fiz com meus irmãos. E dali eu comecei a ter mais tempo, mais liberdade para poder cuidar do meu negócio. E foi ali que eu comecei a focar na gestão. Estudei precificação, estudei liderança, comecei a me aprofundar para poder melhorar, a precificar. Fiz vários cursos de precificação para poder entender na prática como é que funciona. O que é que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que precificar esse prato? Onde é que está o meu lucro? O que é que eu posso fazer para melhorar dentro do meu negócio, para ter mais lucratividade, para ter mais organização, para evitar desperdício? E tudo isso eu fui aprendendo com o tempo e não só aprendendo, aplicando dentro do meu negócio. E foi aí que foi a maior virada de chave da minha vida, porque foi ali que eu entendi, cara, eu não preciso fazer o melhor sushi do mundo. Só saber fazer sushi não é o suficiente para você ter lucro, liberdade e resultado. O que você precisa fazer mesmo é gerir o seu negócio, porque você é a mente do seu negócio. Você é o centro, é o pilastro principal. E se você não tiver visão, organização e não gerir o seu negócio, você vai continuar no mesmo lugar, com os mesmos resultados. Frustrado, frustrada. Sem dinheiro, sem tempo e se perguntando por que eu não tenho resultado. Mas eu posso te falar com toda a experiência que eu tenho, né, depois de 14 anos trabalhando com sushi, que não é o melhor sushi do mundo que vai fazer a diferença. É você gerir o seu negócio, organizar e passar isso para as outras pessoas, delegar, ser o líder do seu negócio, porque é isso que vai fazer a diferença. E foi isso que me fez eu ter o resultado que eu tenho hoje. 5 lojas aqui na Itália, com faturamento de mais de 7 milhões de reais. E não foi magia, não é porque eu sou a pessoa mais inteligente do mundo. Foi método. Foi graças a esse método que eu criei lá atrás que me fez eu entender que para ter lucro e liberdade, para viver do seu negócio com propósito e com resultado, você precisa ter método. Porque sem método, você não vai para lugar nenhum. Você vai ficar rodando que nem rato no mesmo lugar e não vai sair do lugar. Eu digo por experiência própria. Então, eu queria deixar essa mensagem aqui para você. Que você entenda que se você não agir, se você não tiver um método, se você não tiver um passo a passo, se você não tiver uma direção que você possa passar para as outras pessoas, para que você cresça, para que você tenha progressos no seu negócio, para que você tenha progresso também na sua vida pessoal, você vai continuar no mesmo lugar. Então, eu quase quebrei por falta de
gestão. Então, para não fazer o mesmo erro que eu estava fazendo lá atrás, comece a gerir o seu negócio. Comece a ver o seu negócio como um negócio de verdade, que você é a mente e você precisa direcionar as pessoas que trabalham com você. Você precisa dar o passo a passo, a direção, para que eles possam lhe ajudar e que o seu negócio não dependa 100% de você. E eu tenho um convite para fazer para você. Se você quer aprender todo o passo a passo do meu método para você saber precificar do jeito certo, sair do operacional, que seu negócio funcione sem depender 100% de você, treinar a sua equipe, organizar a sua cozinha, a sua produção, aumentar as suas vendas. No método SPN eu te ensino tudo, todo passo a passo, que esse método maravilhoso me ajudou e me fez eu chegar onde eu tô hoje e com certeza vai ajudar você. Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Se você ainda não segue o canal, comece a seguir aqui o canal, que toda semana eu vou trazer aqui conteúdo novo falando de empreendedorismo e de como eu faço aqui, de todas as dicas que eu faço aqui nas minhas lojas que me fez chegar no resultado que eu tô hoje. Então, começa a seguir aqui o sinal, deixa aqui embaixo o teu comentário e ativa o sininho, porque aí quando chegar conteúdo novo, você vai ser o primeiro e a primeira a saber. E a gente se vê no próximo vídeo.